Então, boa tarde, queridas irmãs. Graça e paz a todas. Amém. Sejam muito bem-vindas, né, a nosso, como está aqui compartilhado na tela de vocês, ao nosso culto especial para o Dia de Educação Cristã Missionária. Esse é um dia muito importante, porque é uma data muito especial, porque nesse dia 23, que é amanhã, é celebrado o aniversário da nossa União Missionária, União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ela estará completando amanhã 113 anos. Como diz na nossa revista, é uma união selada no poder do Espírito Santo de Deus, fundamentada unicamente na palavra. Nesse dia, além de nós comemorarmos o Dia de Educação Cristã Missionária, além de comemorarmos o aniversário da nossa União Feminina, nós também levantamos uma oferta, né, para a educação cristã missionária, que é levantada por nós, mulheres, pelas jovens, pelas meninas, pelas crianças da igreja, né, Batista do Brasil, e isso tudo com muito esforço. E essa oferta, ela é dividida em partes iguais e enviada, né, às escolas de preparo de vocacionadas, que são dirigidas pela nossa União Feminina, que é o CIEM, no Rio de Janeiro, que é o Centro Integrado de Educação e Missões, e o SEC, em Pernambuco, que é o Seminário de Educação Cristã. E como nós estamos vendo aqui na nossa tela, nós aqui estamos reunidas porque nós temos esse tema, nós somos corpo de Cristo, e por sermos corpo de Cristo, juntas nós podemos mais. E eu coloquei esse versículo aqui na nossa tela, que são as nossas boas-vindas, que está lá em João, capítulo 17, versículo de 20 a 23, que eu vou ler com vocês. Se as irmãs desejarem acompanhar a leitura, fiquem à vontade, que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dai-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste igualmente me amaste. Amém. E agora nós vamos fazer uma oração, dedicando esta reunião, este culto ao nosso Deus, e eu convido nossa irmã Miriam para fazer essa oração de iniciação do nosso culto. Boa tarde, irmãs. Boa Que tarde. bom estarmos de volta, né? Mesmo online, estarmos reunidas, e é um culto, de fato, que temos participado todas as terças-feiras. E vamos começar, como Sara já deu toda a introdução, orando ao Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo para tudo que será realizado nesta tarde, através deste programa. Querido e amado Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queremos, esta tarde, agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidas, mesmo distantes, mesmo reunidas igualmente, mas a obra do Senhor não para. Nós estamos juntas e o Senhor está com cada uma de nós que estamos aqui nesta live. Agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de participar do Grupo Mulher Cristã em Missão, da Igreja Batista da Pedreira, do Brasil também, e nesse dia, amanhã, dia 23, um dia muito especial, dia de Educação Cristã Missionária. Nós não podemos esquecer
dos nossos vocacionados, nós não podemos esquecer das escolas que preparam os vocacionados, nós não podemos esquecer da nossa União Feminina Batista do Brasil. Agradecemos por este culto, agradecemos por este momento, pedimos a tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém. E dando continuidade, nós estamos aqui unidas para desempenhar a missão de adorar a Deus. E nós vamos cantar esse cântico de adoração, Se Não For Para Te Adorar, que é do pastor Fernandinho. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela dessa música e a gente vai cantar. Vamos cantar essa música com muita alegria, com o coração cheio de gratidão ao nosso Deus, manifestando a Ele que nós nascemos para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome. Vamos cantar. Vocês estão ouvindo o som? Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os lábios declarar toda a minha adoração. Que eu vou te adorar, Pai, assim. Pode te servir, porque estou aqui. Se não for te adorar, se não for pra te adorar, para quem nasci. Se não for, porque estou aqui. Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Amém, glória a Deus. Se não for para adorar ao Senhor, por que que nós estamos aqui, né? Por que nascemos? Qual é, né, o fundamento da nossa vida se nós nascemos
além de ser essa maravilha de adorar ao nosso Pai, o nosso único Senhor e Salvador, aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória. E nesse momento, eu compartilho com as irmãs essa segunda parte do nosso programa, que diz assim: nós estamos aqui unidas, agindo como uma unanimidade dinâmica para pregar as boas notícias ao mundo. Por que uma unidade dinâmica? Porque nós somos uma união feminina. Nós somos a união feminina da nossa igreja. Eu tenho que botar o fone, porque ele pula. Nós temos aqui esse recitativo bíblico que está lá em Mateus, do capítulo 18, do versículo 18 ao 19, e Atos 1:8, que diz assim. Eu gostaria que as irmãs lessem junto comigo esse recitativo bíblico que explica por que nós somos uma unidade dinâmica. Nós estamos unidas, mas nós temos movimento, nós temos ação, nós temos atitude. E a nossa atitude é de levar a palavra àqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos falar todas juntas. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós temos aqui também um vídeo que fala sobre a nossa educação cristã missionária. E eu quero dividir com vocês esse vídeo. Eu estou tentando passar aqui, não estou conseguindo. Consegui. As irmãs estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Gratidão. Esta é a palavra que eu tenho para você que contribuiu para a oferta de educação cristã missionária. Saiba que a sua oferta tem sido muito relevante, principalmente nesse tempo de pandemia. Muito obrigada, porque você, mulher batista, se esforçou para manter as nossas 2 casas de formação de vocacionados. Hoje, a oferta que você enviou para nós em 2020 está sendo possível nós darmos descontos nas mensalidades, investirmos no EAD e também investirmos na nossa estrutura, porque os nossos prédios também precisam de cuidado. Eu quero dizer a você que o seu trabalho, a sua oferta, não é em vão. Invista, não desista. Continuamos contando com você, mulher batista. Muito obrigada. Vai falar.
Depois desse vídeo que nós acabamos de ver com a nossa secretária executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, a nossa irmã, me esqueci o nome dela, Marli Gonçalves. Marli Gonçalves. Nós teremos agora um testemunho. Nós temos aqui, né, a honra de termos, somos abençoadíssimas por isso, porque temos na nossa igreja a nossa irmã Miriam Coelho, esposa do nosso pastor Elcias, que é formada pelo SEC de Pernambuco. Então, ela tem uma palavra para nós sobre educação cristã missionária. Nossa irmã Miriam está com a palavra. Tá mudo, Miriam. A gente esquece. Boa tarde, mais uma vez, minhas irmãs. Que bom poder estar aqui vendo todas vocês. A nossa irmã Yolanda, nossa executiva também, né? Diretora executiva do nosso campo. A gente fica feliz em ela ter aceito o convite e a experiência que ela tem e vai nos passar é muito grande, muito inspirativa. Estamos felizes também em ver a irmã Lenita, né? A irmã Lenita aí já recuperando da cirurgia, a gente fica muito feliz, uma mulher de fé, e tem sido acompanhada pelas orações da igreja, do Grupo Mulher Cristã em Missão, e ficamos felizes em ver todas vocês aí, né? A Rosa, a mãe da irmã da Lenita, quem mais está conosco? Maria do Carmo, né? A Rosa Castro, a irmã Raimunda Portal, a nossa coordenadora geral, a Sara Portal, tem sido uma bênção no Grupo Mulher Cristã em Missão, principalmente nesse tempo bem desafiador que estamos vivendo, a nossa jovem Thaisa Oliveira também, que tem acompanhado sempre o Grupo Mulher Cristã em Missão, e aqui nós estamos como resultado da vontade de Deus, como diz João capítulo 18, João capítulo 18, que ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, todas nós somos vocacionadas, todas nós que estamos aqui como mulher cristã em missão, somos vocacionadas para levar a palavra de Deus em todo lugar. Principalmente, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família, o nosso lar. Não adianta a gente querer evangelizar lá fora se os da nossa casa não recebem a nossa palavra, o nosso testemunho, né? Então, o nosso primeiro campo é a nossa família, que Deus nos deu. E, em segundo lugar, as pessoas que estão em nossa volta, os nossos vizinhos e as pessoas com quem nós temos contato. Temos sempre que levar a palavra de Deus. Porém, vocação também, além de ser vocacionado em levar a palavra de Deus, nós somos também, sentimos essa chamada há muitos anos atrás, já tem mais de 30 anos atrás. Veja só como o tempo passa rápido, né? 30 anos atrás, em que nós também recebemos essa chamada do Senhor. Sempre participávamos na igreja de tudo. Sempre participávamos nas reuniões da União Feminina da nossa igreja. A Lenita está aqui. Nós não tínhamos, infelizmente, na nossa igreja não tinha mensageiras do rei. Eu não tive esse privilégio de participar das mensageiras do rei. Mas as outras organizações estávamos sempre ativas, participando. E numa dessas, exatamente no programa do Dia de Educação Cristã Missionária,
e sentimos a chamada de Deus para nos preparar melhor. Já tínhamos uma convivência com pastores, porque a minha mãe sempre morávamos numa cidade do interior de Pernambuco, chamada Arco Verde, e a minha mãe sempre hospedava os pastores que vinham fazer conferências na igreja, e ela sempre convidava os pastores, e eu tinha aquela convivência com os pastores e tinha uma admiração muito grande. E aí a minha irmã mais velha foi estudar no seminário do Norte, em Recife também, e depois o meu irmão, que hoje é pastor, também vocacionado, foi se preparar, e eu senti a mesma chamada de Deus. E fui. Passei 4 anos no seminário, no SEC, Seminário de Educação Cristã, em Recife. Foi uma bênção para a minha vida, foi um dos melhores tempos da minha vida, aquele que passei ali no seminário, desde de lá, trabalhando nas igrejas de Recife, e depois já no final do meu curso, foi quando eu conheci o pastor Elcias, aqui em Belém do Pará, e nós nos casamos, e eu, além da vocação na educação cristã, me tornei também vocacionada como esposa de pastor. E aqui estamos, há 30 anos, é o tempo que nós nos casamos, que eu estou aqui no Pará, também como esposa de pastor, e temos procurado, além de esposa de pastor, trabalhar na igreja, apoiando as organizações. Um dos ministérios também que nós gostamos muito e participamos é o Ministério de Oração, é um ministério que eu me identifico bem, é o Ministério da Oração, de evangelização. Nós estamos agora com uma classe de preparação para o batismo, para mim a classe mais bonita da igreja, de preparação para o batismo, são 11 juniores e adolescentes, nessa faixa de 11 a 14 anos de idade, juniores e adolescentes. Nós estamos preparando eles para o batismo, não apenas para o batismo, o que nós temos também dado ênfase para eles é a questão da salvação, da certeza da salvação, porque o batismo em si ele não salva, mas eles precisam ter uma experiência de salvação, uma experiência de aceitação de Jesus Cristo, reconhecimento que é pecador e aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, e nós temos levado eles a ter esse entendimento a respeito da salvação e preparação para o batismo, que é uma ordenança e uma obediência. E eu me sinto muito bem preparando esses, principalmente jovens e adolescentes, para o batismo, porque a gente via que o tempo ia passando e eles já não tinham aquela motivação para batizar. Então, eles estão muito empolgados e a gente fica feliz. E, para mim, também isso faz parte da minha vocação. Eu me identifico muito bem em preparar as pessoas para o batismo. Temos feito isso ao longo dos anos na Igreja Batista da Pedreira também, e a gente se sente feliz em ter participado, ter nos preparado ali no Seminário da Santa em Recife, né? E também, até hoje, a gente mantém um grupo do WhatsApp das ex-cessistas, e a gente sempre compartilha. E, infelizmente, muitas não, apesar de ter passado pela preparação da vocação, mas muitas não permaneceram, outras já estão trabalhando em outras áreas que não tem muito a ver com aquilo que elas receberam como chamada do Senhor. Mas, graças a Deus, nós temos um grupo de irmãs que se tornaram missionárias, esposas de pastores, educadoras cristãs, e continuam realizando a obra do Senhor. E Deus me chamou para a Igreja Batista da Pedreira. Eu sou muito feliz em poder participar do Grupo Mulher Cristã em Missão. E vamos, irmã, continuar realizando a obra do Senhor aqui na terra, realizando a obra do Senhor sem investindo também, como nós vimos a nossa executiva nacional falando da União Feminina,
em que destino as nossas ofertas elas chegam, que são as duas escolas de preparação para vocacionados, né, obreiros vocacionados, e que é o Seminário de Educação, o SECS, Seminário de Educação Cristã, e o CIEM, né, o CIEM, que é Centro Integrado de Educação e Missões no Rio de Janeiro. Então, essas ofertas que são levantadas uma vez por ano, é pequeno, mas eu creio muito em milagres. E Deus, com certeza, ao longo desse tempo, ele tem feito milagres nesse pouquinho, assim, como exemplo daqueles 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados, essa pequena oferta, que pode ser maior também, ela tem sido, ao longo desse tempo, multiplicada para poder continuar ajudando essas duas escolas de preparação, como a própria irmã Marlene falou, bolsas de estudos, quando há essa oferta, ela chega a essas escolas, então há a oportunidade de ajudar aqueles vocacionados que não têm condições de pagar as suas despesas, mensalidades na escola para continuar sendo preparado. Nem eles, nem suas igrejas, como foi o meu caso, que não tinha condições, minha igreja não tinha condições, mas com muito amor, orava muito por nós e contribuía com ofertas, uma oferta, uma parte, uma metade, e muitas orações, e nós trabalhamos lá, trabalhamos na cozinha, trabalhamos na biblioteca, trabalhamos numa cantina, e lavamos muita bandeja, isso fazíamos com muita alegria, para que pudéssemos dar continuidade à nossa preparação. E hoje nós estamos aqui graças à União Feminina Batista do Brasil, que nos sustentou com suas ofertas e continua sustentando os vocacionados que chegam a essas escolas, porque são bolsas de estudos e também desconto que era dado na mensalidade, porque era suprido com essas ofertas, e a manutenção do patrimônio, que precisa manter todo ano pinturas e tudo que é feito em um patrimônio, assim como nossas igrejas precisam da manutenção, as nossas escolas também precisam. E como isso pode ser feito? Com certeza, com as ofertas que são levantadas e chegam até essas escolas e são distribuídas para muitos fins, inclusive esse de manter o patrimônio, que é um patrimônio, inclusive, muito grande, muito grande. Quando se pensa em pintar um seminário desse, gente, é muito trabalho, é muita mão de obra, muito material, porque tudo lá é grande. Todas as duas escolas são grandes demais. Muitas salas, muitos quartos, muitos muros, tudo que você pensar em grande acontece nessas escolas. Então, para se manter esse patrimônio em que possa ser, as pessoas possam participar, estar ali sendo preparadas, tem que ter esse suprimento. Então, chega um tempo em que as nossas escolas precisam de a parte elétrica, a parte hidráulica e tudo mais, tudo que se pensar. Então, como pode acontecer? Através das nossas ofertas. Então, nós precisamos continuar contribuindo com fé, tem que ser uma oferta de fé, uma oferta de amor, uma oferta de fé, para que a obra do Senhor continue avançando, não pare. E nós permaneçamos contribuindo, investindo na obra do Senhor. E as nossas irmãs, nós podemos ver aqui entre nós a Taissa, que já nos procurou uma vez para saber sobre a questão de vocação, como é que é ser esposa do pastor. Então, a gente vê interesse da parte da Taissa em questão de vocação. Temos também a Sara, que é uma vocacionada do Senhor. Deus também tem seus planos na vida da Sara e tem usado grandemente a Sara no grupo Mulher Cristã em Missão e em muitas outras áreas, não é? E nós motivamos as irmãs, vale a pena
vale a pena obedecer ao Senhor, se for o caso, nos dispor mesmo aí a uma dessas escolas, nos preparar melhor para fazer a obra do Senhor da melhor maneira. Então, que Deus continue abençoando a União Feminina Batista do Brasil, que nos seus 103 anos de organização, continue abençoando as nossas escolas, o Seminário de Educação Cristã, o CIEM, né? O nosso Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro. Continue abençoando as nossas MCMs, da Igreja Batista da Pedreira e de outras igrejas. Continue abençoando a nossa secretária executiva, a irmã Yolanda Leão, que tem sido uma bênção, tem sido uma guerreira, uma mulher forte, que tem representado o nosso Estado, a nossa União Feminina do nosso Estado. A nossa irmã também, que é a nossa... Como é que é? Esqueci o nome agora, tudo dá um branco na hora. Presidente, a irmã Glória. A nossa presidente. Irmã Glória, isso presidente. mesmo, a irmã Glória. A nossa presidente, que é uma simpatia, uma mulher de Deus mesmo também. Nossas mulheres são mulheres muito especiais. Então, nós somos muito gratas a Deus em poder, aqui no campo paraense, participar desse grupo de mulher cristã em missão. Que Deus abençoe a todas nós nessa tarde. Ainda vamos ouvir muita coisa com a nossa irmã Yolanda, né, Sara? Deus abençoe a todos. Muito obrigada, irmã. Obrigada, Miriam, pelo testemunho. Deus continue te abençoando Amém. e te usando, né, Obrigada no teu pelo ministério. convite. Amém. E isso tudo que a nossa irmã Miriam falou, até a gente pode resumir no título da nossa revista, né, que a gente usa na nossa MCM, é visão missionária, né? Ofertar, orar, despertar vocacionados, isso nada mais é do que ter visão missionária. E sobre isso, nós temos agora, vamos cantar um hino que fala, o hino do nosso hinário para o culto cristão, de número 546, Dá-me tua visão, que fala sobre isso, de termos do Senhor essa visão missionária de despertamento de vocacionados. E eu estou esperando aqui reagir o meu notebook para poder compartilhar com vocês. Vamos lá? Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Muito bom. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor.
Amém. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Que nós possamos aos outros demonstrar o maravilhoso amor do nosso Pai. E agora, queridas irmãs, nós estamos aqui, né, ainda unidas para servir e edificar, para servir e edificar vidas através da palavra, continuando o ministério de Cristo no mundo. E nós temos esse versículo aqui que as irmãs podem ler junto comigo. Nós proclamamos e advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Desculpa. Colossenses 1, 28 a 29. Então, que continuemos proclamando a sua palavra. E nesse momento, queridas irmãs, eu apresento a vocês a nossa irmã Yolanda Leão, da Primeira Igreja Batista, né, daqui do Pará, que é a nossa secretária executiva da União Feminina Missionária Batista do Pará, uma mulher de Deus, anos servindo ao Senhor, com excelência no seu cargo de secretária executiva, que trará agora a palavra da tarde. Então, irmã, seja que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use nessa tarde. E antes da nossa irmã trazer a palavra, eu gostaria que a nossa irmã Maria do Carmo fizesse uma oração pela nossa irmã Yolanda. Mas o seu microfone está desligado, irmã. Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te apresentar as nossas petições, Senhor, pelo aquele seminário, pela educação cristã missionária, Senhor. E também nós te entregamos a irmã Yolanda, para que vai fazer a nossa reflexão hoje, Senhor. Que ela venha, Senhor, trazer a tua mensagem, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, te louvando, te adorando, Deus. Abençoa a nossa irmã Yolanda, que ela continue com esse trabalho brilhante, Senhor. Um trabalho teu, Senhor. Não é da MCM, não é da igreja, é teu, Senhor. A tua palavra para que todas as pessoas que não te conheçam, que te levem ao conhecimento, Senhor. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, nossa irmã Yolanda Leão, estamos muito felizes de lhe receber aqui nesta tarde. E a senhora está com a palavra. Ok. A alegria é minha de estar aqui na Igreja da Pedreira, né? Aqui com vocês. Está tendo eco no meu... Estão ouvindo bem? Está dando para ouvir? Estamos ouvindo bem. Tá. Então, é uma alegria muito grande, né, poder estar nesta tarde com vocês, participando deste culto que a Deus é devido, né? E é uma alegria muito grande a gente poder rever as irmãs, mesmo à distância, né, cada uma na sua casa, mas é um momento que nós temos aqui para nos reinventar, né? Eu estava aqui pensando, eu me reinventando, com microfone, com fone de ouvido, com celular, e aí bota uma extensão para não acabar a bateria do celular, enfim, é um aprendizado, na verdade, né? E muito honrada, né? Eu me sinto privilegiada de
estar com vocês nesta tarde. Quando a Sara me fez a consulta, eu nem entrei em detalhes, disse logo sim. Né? Quando ela falou que era para falar sobre educação cristã missionária, eu logo respondi sim. E depois eu fiquei pensando, mas o que é? Aí eu fui para a revista e vi que no estudo mensal, né, a importância da educação cristã missionária para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. E eu preparei nessa direção. Se não fosse, as irmãs já fizeram esse estudo, vão ouvir de novo, porque foi nessa direção que eu preparei a reflexão desta tarde, minhas irmãs. Tá certo? Então, assim, quando a gente fala em educação cristã missionária, a importância da educação cristã missionária na nossa igreja, né? E por que ela ajuda no crescimento saudável da Igreja de Cristo. Mas eu quero começar, neste momento, falando sobre a palavra educação. O que é, na verdade, educação? Como a educação acontece na vida de uma pessoa, né? Então, a gente pode resumir numa palavra só. Educação é um processo. É um processo? É. O que é um processo? É aquilo que acontece paulatinamente, né? Tem os passos, tem os momentos. E aí a gente pergunta, e quando acontece, quando começa a educação de uma pessoa? A educação de uma pessoa começa quando ela nasce. Quando o bebê nasce, ele já começa a ser educado. No momento em que a gente vai treinando o bebê, de que ele, no princípio, ele mama a todo instante, mas que depois ele vai ter que ter hora para mamar, ele vai ter que se habituar com a hora do banho. Então, ele já começa a ser educado. E daí a pouco, o bebê só chora de 3 em 3 horas para mamar, porque ele foi educado, ele foi ensinado, não é? E quando ele chega mais adiante, aí vem outros passos, né? Chega a hora em que a gente vai usar o troninho, né? O pinicozinho para ele, e aí chega uma hora que ele mesmo já vai pedir. Então, isto é educação. E quando termina essa educação? Só quando a gente morre. Eu aqui mesma, por exemplo, já estou com essa idade toda, mas ainda estou me educando, eu estou aprendendo a lidar com a nova tecnologia. Então, isto é educação, e por isso a educação é um processo, né? Então, na verdade, a educação só termina quando a gente morre, que a gente fica o tempo todo, durante estar vivo, aprendendo, na verdade, né? Nos reinventando, como neste tempo agora de pandemia, estamos nos reinventando. E essa questão de reinventar agora, eu já sei que ela vai fazer parte do nosso processo de trabalho daqui para frente, não é? Reunião online, lives. Então, quando a gente perceber que fica difícil de reunir todo mundo, vamos fazer uma live, porque aí cada um está na sua casa e participa. Então, isto é educação. E assim sendo, nós podemos dizer que, na verdade, a gente começa a educar a criança quando ela ainda é bebê, né? E essa educação vai nos acompanhar durante toda a nossa existência. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versos de 4 a 9, aqui há uma recomendação do Senhor. Eu vou ler para as irmãs podem nos acompanhar aí, capítulo 6 de Deuteronômio, versos de 4 a 9. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, uma recomendação, uma ordem do Senhor para que o povo ensinasse os seus filhos dentro de casa, a partir de dentro de casa, onde a criança pudesse olhar, estava lá um versículo bíblico, estava lá uma recomendação para que os filhos já fossem aprendendo desde cedo o conhecimento da palavra do Senhor, não é? Então, quando diz inculcar, é muito mais do que ensinar. É como se dissesse, mexe a cabeça dentro desse menino aí, soca na cabeça dele que ele tem que aprender isso, que ele tem que saber isso. Isso é inculcar realmente, né? Quer dizer, forçar, injetar, de alguma forma, fazer com que ele entenda que aquilo é necessário para a sua vida. Então, nós deveremos realmente, parafraseando, inculcar em nossos filhos os hábitos de higiene, as noções de boas maneiras, né? Ensinar desde pequeno, bom dia, boa tarde, com licença, desculpe-me. E aí, por que a gente tem que fazer isso? A gente inculca essas questões, essas noções para a nossa criança, por quê? Porque nós queremos que ele tenha um caráter bem formado. Nós não vamos ficar felizes de ter filhos desobedientes, filhos que desrespeitem os mais velhos, filho que passa empurrando. Então, a gente começa, não, meu filho, não é assim, peça desculpa, peça licença. E isso a gente faz na vida secular das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né? Muitas vezes, eu que já estou com os filhos adultos, até no próprio filho adulto, digo, não, você não pode, você errou, você tem que pedir desculpa. Não é assim que a coisa acontece. Então, se a gente, do ponto de vista secular, do ponto de vista humano, nós queremos que os nossos filhos tenham bons conhecimentos, não é? Para que sejam pessoas educadas, gentis, não é? Bem olhadas pela sociedade, porque são homens de caráter, são homens educados, são mulheres delicadas. Então, também nós devemos nos preocupar, não é, com a formação de pessoas saudáveis nas nossas igrejas. As nossas igrejas, elas também precisam estar atentas para proporcionar um crescimento saudável na sua membresia. Para que a igreja considere um crescimento saudável, né? Nós estamos considerando hoje a educação cristã que precisa acontecer dentro das nossas igrejas. Que as nossas igrejas precisam abraçar esse ministério de educação cristã. Por quê? Porque ela deve ter como objetivo a formação missionária necessária para a sua membresia, ser uma membresia forte, uma membresia comprometida com a expansão do reino de Deus. E aí, como lá no início eu fiz a pergunta, quando começa a educação de uma pessoa? Que nós vimos que começa quando ela nasce, quando ela é bebê, nos reportando para a nossa igreja, quando deve começar a educação cristã, os ensinamentos cristãos de uma pessoa. Vamos lembrar que uma pessoa, quando aceita Cristo como Senhor, seu Senhor e Salvador, ela, muitas vezes, se ela não vem de um lar cristão, se ela não vem de uma família que já ensinou desde pequenino para ela, esta pessoa, ela chega como um bebê, não é? Ela chega como um bebê, sem conhecimento da palavra de Deus. E aí, então,
entra, precisa de ser colocada para esta pessoa que acabou de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, entra a necessidade dela ser iniciada na sua caminhada como discípulo de Jesus. E isto é feito através da educação cristã missionária. Isso deverá acontecer, não é? Que nós temos a Bíblia, que nos dá esta orientação importante que a igreja deve considerar. Tá? Lá em Deuteronômio, onde nós vimos ainda há pouco, está lá a orientação para a família. Não é a orientação para a igreja, é a orientação para a família. Não é quando ela diz que nós devemos inculcar nos nossos filhos. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, como pais, como família, devemos dar exemplos para os nossos filhos. Precisamos ter nossos filhos olhando para nós e nos tendo como modelo, nos imitando. E quando nós ensinamos os nossos filhos de uma forma muito natural, pelo nosso exemplo, pelo nosso agir, pelo nosso falar, eles também aprendem a base do cristianismo, né? E lá em Mateus, o 22, 37 e 38, lá está mostrando o primeiro mandamento, né? Mateus, depois as irmãs podem ler, né, esta referência, quando ele mostra lá em Mateus 22, 37 a 38, o primeiro mandamento, que é justamente o fato de que nós precisamos, como diz aqui Deuteronômio, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, assim como a educação secular, a educação cristã missionária começa também em casa. Nós já vimos isto lá em Deuteronômio. Logo, é um privilégio da família. É uma prioridade da família. A família que é cristã, ela não deixa para sua criança ir aprender a Bíblia quando ela vai para a escola dominical. Não. Ela sabe que é obrigação sua e ela deve ter isto como privilégio de ensinar os seus filhos em casa, né? Para repassar para eles os valores cristãos, mesmo antes que eles tomem uma decisão ao lado de Cristo. Quando eles tomarem uma decisão ao lado de Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aí entra a função da igreja. Então, olhe a responsabilidade que nós temos como família, também na educação cristã dos nossos filhos, né? Ele pode aceitar Jesus como Salvador só com 12, 13, 14 anos. E esses anos todos? Como ficou a educação cristã desta criança, deste junior, deste adolescente, se ele ainda não tinha aceito Jesus como Salvador? Por isso que nós não devemos descuidar desta educação cristã, deste ensinamento bíblico para as nossas crianças nas nossas casas, desde que ele é bebê. E a igreja, então, assume esta responsabilidade quando ele aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Então, como igreja, nós deveremos dar continuidade a este crescimento espiritual de uma pessoa, apoiando a família, ajudando a família, orientando a família. E as nossas igrejas, para a glória de Deus, nós temos pastores que se preocupam em orientar nas suas mensagens bíblicas e nos orientar como família, de como proceder, de como agir para ajudar no crescimento espiritual, né? A educação cristã missionária, né, que começa em casa, ela continua na igreja. Temos aqui o exemplo de Timóteo, né? Timóteo foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe, não é mesmo? Mas depois, quem foi que deu continuidade
ao ensino da palavra para Timóteo? Paulo, né? Paulo, então, preparou Timóteo. Timóteo aprendeu, expandiu o seu conhecimento através das orientações do apóstolo Paulo. Então, isso quer dizer o quê? Que a educação cristã missionária, ela é feita dentro da igreja, né? E não pode ficar somente dentro das 4 paredes da igreja. Ela precisa o quê? Ela precisa ir para fora da igreja. E como isto acontece? Acontece quando nós, como crentes, não ficamos apenas com conhecimentos e informações sobre a palavra de Deus, mas quando entendemos a necessidade de que a prática dos ensinamentos bíblicos deve alcançar as pessoas lá fora. E nós, para expandirmos este conhecimento que nós recebemos nas nossas igrejas, nós precisamos de compartilhar, não apenas falando aquilo que a gente ouve na igreja, mas dando exemplo, mas com as nossas atitudes, mas com as nossas ações, com as nossas boas obras. As nossas boas obras, elas nos salvam, nós sabemos disso, mas elas são consequência do nosso conhecimento, do nosso aprendizado sobre o amor de Cristo. Então, a educação cristã missionária, ela é importante nas nossas igrejas, porque através dela nós enriquecemos os nossos conhecimentos, nós aprendemos. Nós temos aqui na nossa revista várias citações bíblicas, né, de como a igreja deve promover o entendimento que leva a praticar os ensinamentos bíblicos. Nós temos aqui várias referências, né? João 13, 1 João 1, Mateus, Lucas. Então, através de todas essas orientações bíblicas que nós temos aqui, né, algumas mencionadas na nossa revista Visão Missionária, nós temos como praticar os ensinamentos recebidos dentro da igreja através da educação cristã missionária. Os ensinamentos que a gente recebe, eles devem gerar mudanças em nossas atitudes e ações, como já dissemos, né? Que estas mudanças sejam o desejo de cada um de nós como cristão, principalmente nos nossos jovens, que desperte esse desejo nos nossos jovens de buscarem capacitação para melhor servir o reino de Deus. Então, nós aprendemos muito sobre a palavra de Deus, sobre o ID de Jesus. Nós aprendemos, recitamos muitas vezes nos versículos bíblicos, mas não tomamos atitudes. Principalmente quando estamos ainda numa idade da juventude, como ainda há pouco a Miriam se reportou, não é? Alguns jovens que conhecem a palavra de Deus, mas eles precisam o quê? De tomar uma atitude no sentido de buscarem uma melhor aprendizagem, uma capacitação melhor para servirem no reino de Deus. E a União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem investido na promoção da educação cristã das nossas igrejas. Ela tem preparado literaturas, ela tem preparado estudos que ajudam nós, mulheres, a entendermos melhor sobre a educação cristã missionária. Eu sempre digo a todas as igrejas que eu tenho ido, né, que no momento em que a igreja investe nas organizações missionárias de mulher cristã em missão, de mensageiras do rei, de amigos de missões, ela está fazendo literalmente educação cristã missionária. Por quê? Porque é através destas organizações que há um aprendizado, é através dessas organizações
que são formadas novas lideranças que vão dar continuidade ao trabalho de missões. Mulher Cristã em Missão tem como objetivo fazer missões. Quando nós temos como objetivo, visão da união feminina, ensinar mulheres, meninas, crianças para a expansão do reino de Deus, isto é fazer missões. Então, nós estamos fazendo missões. E a União Feminina Missionária Batista do Brasil tem visto apoiar nossas igrejas no fortalecimento de educação cristã missionária, né? E assim, através das nossas organizações, a Igreja de Cristo prioriza o crescimento, o seu crescimento de maneira saudável. A igreja ensina a orar, a contribuir para missões, contribuir para sustento de vocacionados. Né? Estamos agora em plena campanha de educação cristã missionária. E então nós, mulheres, a bom trabalhar, a bom falar sobre a importância da oferta, sobre como a oferta é utilizada nessas casas, no SEC e no CIEM. Por quê? Porque nós temos este entendimento da importância de se fazer educação cristã missionária. E lá nessas escolas, logo mais nós vamos ver, elas têm por alvo preparação de vocacionados. Então, a igreja ensina a orar, a contribuir, a sustentar, né, através das ofertas missionárias que são feitas nas nossas igrejas, e acompanhar os vocacionados enquanto eles se preparam para a obra. Ouvimos agora o testemunho da Miriam, né, de que as igrejas acompanham, ajudam financeiramente no preparo desses jovens, a maioria jovens, e agora, até antes da pandemia, nós tínhamos até famílias no CIEM que estavam lá, mulher, esposo, filhos, lá no CIEM, se preparando para a obra missionária. O Ministério de Educação Cristã numa igreja é de suma importância, porque o objetivo dela é fazer com que as pessoas aprendam mais de missões, tenham conhecimento maior sobre a Bíblia, conheçam por que ela está ali naquela igreja, naquela denominação. Então, é através do quê? Dos ensinamentos que nós temos nas nossas escolas dominicais e nas nossas organizações missionárias, né? Mas a educação cristã missionária, ela também precisa trabalhar em consonância com outros ministérios da igreja. Ela não pode trabalhar isolada. O trabalho não pode acontecer de forma isolada, nem nas igrejas locais, nem nas organizações missionárias, nas nossas MCMs. Precisamos estar sempre juntos, porque juntos nós nos completamos. O que um esquece ou precisa fazer, o outro vai e já complementa. Então, minhas irmãs, a educação cristã missionária é de suma importância numa igreja, tanto quanto os outros ministérios, né? Não vamos dizer que ela é mais importante do que o Ministério de Evangelismo, de que é mais importante do que o Ministério de Música, de Adoração e Arte. Não. Ela é educação cristã missionária, ela é importante e a eficácia dela vai aparecer quando ela também, em parceria com os outros ministérios, desenvolve o seu trabalho missionário, né? E assim todos cumprem a grande comissão, formam a grande comissão e cumprem o ID de Cristo. Então, a União Feminina Missionária, através das suas escolas de formação, SEC e CIEM, prepara os vocacionados, não é? E está sempre com os olhos voltados para as nossas igrejas. Tudo que a União Feminina Missionária do Brasil faz através do CIEM e do SEC, ela faz pensando nas nossas igrejas locais,
pensando no Brasil e no mundo. Por quê? Porque lá nessas escolas, eles preparam os vocacionados não apenas para atuarem dentro das igrejas como educadores cristãos, não. Eles preparam os vocacionados para trabalharem também como missionários no campo, no Brasil e no mundo. Nós temos muitos irmãos, muitos vocacionados que saíram do SEC, saíram do CIEM e estão trabalhando na Junta de Missões Mundiais, como missionários da Junta de Missões Mundiais. Estão trabalhando como missionários da Junta de Missões Nacionais. Estão trabalhando, como a nossa querida Miriam, como esposa de pastor, sendo auxiliar idônea do pastor. E outros ministérios, como a Miriam desenvolve aí na Igreja da Pedreira, nós temos também muitas esposas de pastores que se prepararam nessas escolas, no CIEM e no SEC, que realizam atividade nas suas igrejas. Muitas que se prepararam e que foram para o campo missionário de missões mundiais, trabalharam em outros países, muitas que estão trabalhando dentro do nosso país. Então, a visão do CIEM e do SEC é preparar vocacionados, aprimorar o ensinamento desses irmãos, porque agora nós temos homens e mulheres, né, nessas escolas, para que eles sirvam bem a causa do mestre, ou seja, como educador cristão, ou seja, como ministro de evangelismo, ou seja, como ministro de educadores cristãos, como pastores. Temos muitos vocacionados que saem e que são pastores de igreja. Então, a visão do CIEM e do SEC é realmente o preparo de pessoas para trabalharem nas nossas igrejas. Daí a necessidade de investirmos, de ajudarmos estas casas a continuarem para o alvo que elas têm em mente. Né? Antes de eu concluir, eu gostaria de saber, Sara, se dá para colocar aquele videozinho daquela ex-aluna do SEC para a gente ouvir, depois eu fecho aqui? Dá sim, irmã. Um momentinho. Vou compartilhar, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Irmãos, a educação cristã missionária, ela, numa igreja, ela faz toda a diferença. Então, a gente precisa, quanto mais educadores cristãos nós tivermos preparados para atuarem nas nossas igrejas, melhor vai ser o conhecimento dos nossos irmãos. Vamos prestar atenção nesse vídeo dessa irmã? Olá, igrejas! Meu nome é Sinária Oliveira, sou educadora cristã e pedagoga. Estudei educação cristã no SEC, Seminário de Educação Cristã, na cidade de Recife, formada no ano de 2008. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês a relevância do investimento na vida de um vocacionário. O SEC foi fundamental na minha vida ministerial. Louvo a Deus pela existência dessa casa de preparo. A educação cristã, ela é fundamental na preparação das nossas vidas, das nossas crianças, das nossas famílias. Hoje, atuo na Segunda Igreja Batista em Mossoró, Rio Grande do Norte, e tenho vivenciado o melhor de Deus para a minha vida. Uma igreja que investe na promoção missionária, como também na educação cristã. O mês de junho é um mês super especial. No dia 23, a União Feminina Batista Brasileira celebra o Dia da Educação Cristã Missionária. Nesse dia, nós levantaremos uma oferta para investimento na vida dos vocacionados. Essa oferta será direcionada para as nossas casas de ensino, o SEC em Recife e o CIEM no Rio de Janeiro. A nossa oferta é conforme Deus colocar nos nossos corações,
conto com a participação de todos. Invista na vida de um vocacionado. Deus te abençoe. Então, esse é um testemunho de alguém que passou numa das nossas casas e que agora está feliz fazendo a obra em uma igreja. Antes de fazer a minha conclusão, eu gostaria de ler, se as irmãs estiverem com a revista aí, na página 56, eu vou ler um parágrafo, o penúltimo parágrafo, diz assim: uma vez que somos a igreja de Cristo, cada um de nós deve ter esse amor a Deus, que nos move ao cumprimento do ID de Jesus, à evangelização, ao discipulado e cuidado dos crentes, ao ensino de todas as coisas que Jesus nos tem mandado. Como diz Rutger Kerr, não somos enviados para pregar sociologia, mas salvação. Não economia, mas evangelização. Não reforma, mas redenção. Não cultura, mas conversão. Não progresso, mas perdão. Não uma nova ordem social, mas um novo nascimento. Não revolução, mas regeneração. Não renovação, mas restauração. Não renascimento, mas ressurreição. Não uma nova organização, mas uma nova criação. Não democracia, mas o evangelho. Não civilização, mas Cristo. Somos embaixadores, não diplomatas. Então, que nós cumpramos a nossa missão de crente de uma igreja onde a educação cristã missionária é feita e dessa forma essa igreja é saudável. Então, gente, amanhã estejamos orando. Estaremos comemorando o Dia de Educação Cristã Missionária. Estejamos orando pelas nossas igrejas, os nossos pastores que abraçam a causa da educação cristã missionária, orando por aquelas igrejas que ainda não há esta visão. Há muitas igrejas que ainda não há esta visão. Estejamos orando também por essas igrejas, pelos seus pastores, orando pelos nossos educadores cristãos, que se empenham em fazer com que a educação cristã seja ensinada naquela igreja, para que não se descuidem de promover o crescimento e fortalecimento do ensino bíblico. Isso é atribuição dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós, como mulheres cristãs, vamos lutar neste sentido, né? De ensino e fortalecimento do ensino bíblico na vida da membresia da nossa igreja. Oremos também pelo CIEM e pelo SEC, que neste tempo de pandemia estão se reinventando. Elas não pararam, essas escolas, com muitas dificuldades financeiras, mas elas se reinventaram. Elas buscam o melhor, a melhor forma, a melhor estratégia para oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos, tanto de forma presencial como à distância. E nós possamos estar amanhã, né, numa tarde de oração, num momento de oração, presencial ou à distância, mas que estejamos orando por essas casas. CIEM, Centro de Integração de Treinamento e Missões, e o SEC, Seminário de Educação Cristã, e pela nossa oferta. A oferta do Brasil é de R$500 mil, e foi baixada pela pandemia, se baixou. Mas nós estamos plenamente certas de que Deus fará um milagre e nós ultrapassaremos este alvo para a glória de Deus. Assim, o nosso alvo do campo aqui. Nosso alvo do campo é de 20 mil, mas também era 35 no ano passado e reduzimos. Mas vamos lutar, minhas irmãs, vamos orar, vamos trabalhar e vamos ver se a gente consegue esse valor de R$35 mil para a honra e glória do nosso grande Deus. Muito obrigada, minhas irmãs. Que Deus continue abençoando esta MCA querida, abençoada, e que investe em vidas, investe em trabalho, que todas vocês, minhas irmãs, possam estar
sentindo a bênção do Senhor neste tempo difícil, sim, mas de que Ele tem dado para nós todo discernimento para que a obra dele continue e que nos acompanhe durante toda a nossa existência. Deus abençoe, um beijo no coração. Obrigada pela oportunidade. Amém, irmã. Muito obrigada por trazer essa reflexão, por nos chamar, né, ao nosso dever de ir, né, de orar, de ofertar, né, de estarmos realmente em movimento, em atitude, né, não só termos recebido a bênção de sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus, mas levar aqueles que não conhecem, né, essa bênção, né, de também participar do reino de Deus. E agora, Amém. neste momento, nós temos aqui a nossa irmã Alana Monteiro, esposa do nosso pastor Yuri, nossa vice-coordenadora, que vai trazer uma poesia para nós agora nesta tarde. Boa tarde, irmã. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Beleza. Então, o nome dessa poesia é Prece das Mãos, ela é do pastor Carlos Novaes. Eu vou ler aqui e as irmãs prestem bastante atenção. Toma minhas mãos tão frágeis, Senhor, minhas mãos inegavelmente limitadas, em instrumentos na realização da tua vontade, que sejam misericordiosas para perdoar, humildes para pedir perdão, encorajadoras para erguer os que tropeçam, corajosas para aceitar ajuda, entendidas para repartir, convincentes para quebrantar o coração dos que negam, vazias do egoísmo e de si mesmas, repletas de boa vontade para com os outros. Une as minhas mãos tão falhas, imperfeitas, Senhor, para interceder pelos que choram, para sustentar as cordas e firmar as estacas da educação cristã missionária, para semear as sementes de amor. Usa as minhas mãos para a expansão do teu reino, que confortem enfermos como as mãos de um médico, que despertem sentimentos como as mãos de um músico, que apontem caminhos que levem à edificação como as mãos de um sábio, que ofereçam proteção como as mãos de uma mãe, que se apressem em servir como as mãos de um servo. Toma, enfim, as mãos, Senhor, essas minhas mãos tão humanas, junto com as mãos humanas das minhas irmãs, nas tuas divinas mãos, para que juntas em Cristo possamos avançar para a salvação dos perdidos, para a edificação da Igreja de Cristo, para a manifestação da tua glória. Amém. Obrigada. Realmente, que Deus use as nossas frágeis mãos. Ele é que tem mãos poderosas. Nós temos mãos frágeis, mas que nós coloquemos nas nossas mãos à disposição e a serviço do reino do nosso Deus. Amém. Esse momento de agora é o momento de ofertar para a educação cristã missionária. Simbolicamente, né? Porque nós estamos num ambiente virtual. Algumas irmãs me procuraram ao longo da semana, perguntaram como poderiam ofertar, e eu, né, como sempre, o pastor Yuri, ele cede lá o Pix dele, que ele é esposo da nossa irmã Alana, e ela é a nossa tesoureira também. Então, irmãs que desejarem ofertar através de Pix, a gente passa o Pix do nosso pastor Yuri, que ele repassa as ofertas para ela. A irmã Maria do Carmo já fez o depósito, já fez o Pix dela para o Yuri. Ah, sim. Verdade, ela me informou. Também, domingo de manhã, nós estaremos, eu e a Alana, recebendo as ofertas no culto da manhã, no culto da noite. Eu não vou estar, que eu tô viajando, eu tô aqui em Carajás, na Serra dos Carajás. Ai, não sabia! Tá bom, então eu vou estar, irmãs. Eu vou estar na igreja recebendo as ofertas,
Contem com a minha presença lá. E como a nossa irmã Yolanda falou, nossa irmã Miriam também falou, esses seminários são importantíssimos, é a nossa união feminina que sustenta, né, que gere esses seminários, nós precisamos continuar, porque ele, né, prepara os vocacionados. Já posso não ser vocacionada, não tenho vocação para ser seminarista, mas eu ajudo alguém que tem essa vocação a ser formado e a ir adiante para o campo, né? Para o campo missionário. Então, irmãs, nós estamos chegando ao final da nossa reunião em alusão ao Dia de Educação Cristã Missionária. Estou muito feliz com a participação de todas aqui. Agradeço pela nossa MCM, que tem sido uma MCM forte, uma MCM que oferta, uma MCM que participa. Estou muito feliz de ver todas vocês aqui. E nós vamos orar para encerrar, né, a nossa tarde. E agradeço a presença de todas e peço, né, nesse momento, que a nossa irmã Lenita, que era a coordenadora antes de mim, que faça essa oração de encerramento, de gratidão, né, pela nossa reunião. Oi? Diga, irmã. Sara, antes da Lenita orar, eu queria só dar um aviso para as irmãs. Amanhã, às 19h30, vai haver uma live especial sobre educação cristã missionária da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu vou mandar para você o link e aí você repassa para o grupo. Tá certo? Bom, irmã. Irmã Yolanda Irmã Yolanda, não é às 10 horas? Amanhã? 19h30. Da manhã. Não, amanhã, às 10 horas é um outro trabalho, Miriam. Feito pela a Marli, às 10 horas, é na rádio 316. É isso mesmo. Entendeu? Obrigada. Esse horário, 19h30, é meio complicado, né? Porque tem culto nas nossas igrejas, tudo, né? Mas... quarta-feira. E amanhã é uma quarta-feira, né? E aí, ainda bem que lá na minha igreja o culto é 18h30. Pode ser que 19h30 já tenha acabado, senão eu saio antes de terminar o culto para participar da live. Mas eu estou avisando para as irmãs, quem puder, né? As irmãs que estão em casa, isso, com certeza. Tá? Eu vou passar depois para vocês, tá bom? Tá bom. Um beijo, Miriam. Um beijo para Milena. Beijo, irmã Yolanda. Foi um prazer tê-la conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém, amém. Tá bom. Bom, antes de passar a palavra para a irmã Lenita, me lembrei aqui, me ocorreu também de avisar que na próxima terça-feira é nossa reunião administrativa de planejamento. E nós vamos fazer essa reunião presencial lá na Igreja Batista da Pedreira. Todas as irmãs estão convidadas para a gente fazer o nosso calendário, né, do próximo trimestre. Vamos fazer um café lá, nos reunir, né, um motivo de alegria, né? Então, todas estão convidadas, levem alguma coisa para a gente, né, formar a nossa mesa. Sarinha, eu só vou estar em Belém na quinta-feira de manhã. Tá bom. Tá? Mas a gente vai ter que fazer de qualquer forma. Não, sim, a gente faz como a gente fez em alguma outra ocasião, que é na outra reunião que fez a leitura do relatório. Do relatório financeiro. Tudo bem. Tudo bem. Sara, só para ajudar, eu já estou com a revista nova do próximo trimestre. Ótimo. Olha, irmãs, quem quiser revista nova, viu? Me deu o nome, que aí eu vou, né, procurar a nossa irmã Yolanda. E o Josué aqui, o secretário da igreja, está perguntando se já tem revista da Mensageira. Menina, Mensageira vieram poucas. Acho que eu tenho só umas 2 ou 3. Tá bom, irmã. Ele já está mas eu posso mandar buscar mais das Mensageiras. Eu mandei buscar pouca porque eu fiquei com um monte lá que não foram comprados no trimestre passado. Aí eu reduzi, entendeu? Mas eu posso pedir, aí elas me mandam
Tá bom? Tá bom, irmã. Muito Ok, obrigada. beijo. Tá. Bom, a nossa irmã Lenita vai orar, né, para encerrar a nossa reunião de hoje e também vai orar pelos missionários aniversariantes do dia, que são o Kim Ramos, que está no sudeste da Ásia. Sara, Diga. eu gostaria de falar com a Alana, porque ela precisa de passar o relatório do mês anterior que ela leu, porque sempre eu pego depois com ela. Aí eu Tá quero bom. saber se ela vai poder passar. Senão, eu também não vou poder ler essa parte do relatório, ficar para a próxima. Tá bom, irmã. A Alana vai resolver isso com a senhora pelo WhatsApp, tá? Mas ela já escutou que ela está aqui na reunião, ela está lhe vendo. Tá? Pois a senhora tá é, vendo ela? Não, mas aí, só para confirmar com ela, como é que a gente faz? Eu deixo para ler depois? Como é que Eu falo com a senhora pelo WhatsApp, Marta. Então tá, meu amor. Tá bom, então. Tá. Pois é. Ô, Lenita, ora pelo Kim Ramos, que está no sudeste da Ásia, pelo Alan Pires, que está no Rio Grande do Norte, pela Dulcilene, que está em São Paulo, pela Jaiana Silva, em Manaus, a Joyce, que está na Bahia, o Rubens, que está no Mato Grosso, e o Silas, que está também na Bahia. São os missionários aniversariantes do dia, que a gente vê aqui no nosso manancial. E agradecer, né, a Deus pela reunião de hoje e pedir, né, que a gente alcance uma boa oferta para entregar para a nossa união feminina. Só que tu tem que ligar teu microfone aí, Lenita, que está desligado. Lá embaixo, o primeiro símbolo. É o primeiro símbolo da esquerda. Já liguei? Ligou o microfone, ligado? mas desligou a câmera. A câmera é o segundo. Lenita, como... Certo? Tá tudo Aí. ligado, tá ótimo. Ok. Aprendendo, né, Yolanda? Irmãs, nós vamos orar. Primeiro eu quero agradecer a Deus e agradecer todas as irmãs, porque hoje está fazendo 8 dias que eu fiz a cirurgia do meu joelho, eu estou andando pela casa toda com o andador, eu estou bem, né? E agradeço a todas as irmãs as orações que fizeram, e a Deus em primeiro lugar. Então, vamos orar por essa organização, que é a nossa MCM, né? E orar especificamente pelo dia de oração batista, pela educação missionária. Tá, eu estava confundindo, mas tudo bem. Dia de Nós Educação sabemos, né? Cristã Missionária. Isso. Toda vez eu me atrapalho, eu misturo com educação, com oração. Vamos lá, orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos felizes em ver as irmãs todas unidas no mesmo propósito, falando dos seminários, das casas, Senhor, onde muitos jovens se preparam para o teu trabalho. E o recurso, Senhor, nós sabemos que vem de Ti, através de cada irmã, de cada irmão. Que Tu abençoes, que Tu supra, meu Deus, todas as necessidades. Amém. E que o nosso alvo seja, meu Deus, alcançado. Abençoe a irmã Yolanda, que ela tem trabalhado todos esses anos, incentivando, orientando, ensinando, e nós sabemos que ela é incansável. Então, derrama as tuas bênçãos sobre as tuas servas, sobre a liderança desses seminários, que elas saibam, Senhor, distribuir o pouco que entra, para que com a tua bênção se torne muito. Derrama, Senhor, as bênçãos sobre todos os vocacionados. Agora nós queremos colocar também diante de Ti os irmãos, esses 7 irmãos que estão fazendo aniversário. Eu não vou falar o nome deles todos, mas nós sabemos que tem espalhado sobre o nosso estado
como Bahia. Eu não decorei, mas tu sabes os irmãos que estão fazendo aniversário hoje. Inclusive a minha irmã, que ela considero também ela uma missionária, a Rosalie. Ela está fazendo aniversário hoje. Derrama as tuas bênçãos sobre os teus servos. Derrama saúde, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos. Às vezes, os teus servos, pastores, esposa de pastores, filhos. Senhor, tem misericórdia de nós. E que as nossas mãos sejam úteis para fazer o teu trabalho. Abençoando, orando, contribuindo. Abençoa cada pastor, abençoa, Senhor, todos os missionários. Nós oramos por missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Todos são teus servos e estão na linha de frente, precisando, Senhor, da tua graça, do teu poder, da unção do teu Espírito, dando, Senhor, sabedoria. Agora, Senhor, muito obrigado por esta tarde. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Foi um prazer, irmãs, estar Amém. na presença, na companhia de vocês essa tarde. E logo mais, né, nossa irmã Iraci está aqui, nós temos sala de oração. Nós oramos muito por você, Lenita, na sala de oração da nossa irmã Iraci. Eu sei. E a Obrigada. gente se encontra mais tarde, na quarta-feira, no domingo, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais que nós temos. Fiquem com Deus, minhas irmãs. Um restante de dia abençoado para todas nós. E muito obrigada, irmã Yolanda. A sua presença aqui foi brilhante. Deus continue lhe abençoando ricamente. Obrigada, digo eu, pelo privilégio que tive de estar com vocês. Glória a Deus. Yolanda, Diga. Yolanda, tu te lembras da Sara, criança, na reunião da MCA? Eu levava... Hoje não é? Hoje É, a coordenadora da exatamente. MCM, né? Graças a Ensina Deus. a Pois é. criança no caminho que deve andar, tá vendo? É isso aí. Olha, Raimunda, a minha Oi. neta mais velha, ela semana, ela vai fazer Opa, medicina. parabéns, Yolanda. Graças a Parabéns. Deus. Pois é. Isso Tá é muito bom, bom. então. Ei, Sara, corta isso aí. Tu deixa. Não vai botar isso no YouTube, não. Não, não. Né? Tirei. Corta essa conversa aí. Tá bom, irmã. Tá bom, beijo. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Amém, tchau.